Oi, maravilhosas. Bora, bora. Partiu pra nossa aula de hoje. Vou mandar aqui pras minhas maravilhosas. Tururururu. Bom dia, Leucimar. Bora ler a Bíblia? Bora? Partiu? Bom dia, bom dia. Vamos orar? Oh, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Pai. Senhor, nós te clamamos, Espírito Santo do Senhor, vem. Vem, Espírito Santo. Coloca a tua mão sobre nós. Nós clamamos a Ti, Pai. Tu és perfeito, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Pai. Vem, Senhor. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Coloca a Tua mão sobre nós, em nome de Jesus. Oh, Pai. Nós clamamos a Ti. Glorificado seja o Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Glórias, 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 glórias. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui, falando mais de Ti, mais da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Tu és perfeito, Tu és maravilhoso. Abençoa o nosso dia, Senhor. Seja tudo na mais perfeita vontade do Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Nós estamos lendo então o cronograma da leitura da Bíblia, né? Anual. E hoje nós vamos começar com Ezequiel. Então, abra suas Bíblias e bora começar com Ezequiel, capítulo 1. Amém? Estão me ouvindo bem? Bom dia, Bispa Dulce, bom dia, Grazi. Glória, glória. O profeta Ezequiel, então, ele escreveu esse livro, nasceu numa família de sacerdotes que provavelmente vivia em Jerusalém. E Ezequiel descendia da linhagem sacerdotal aceita de Zadok, ao contrário de Jeremias, que nasceu da linhagem sacerdotal rejeitada de Abiatar. Em 597 a.C., Ezequiel foi levado ao exílio pelos babilônicos, junto com o rei Joaquim de Judá e mais de 10.000 outros cidadãos proeminentes, inclusive líderes militares, artífices e ferreiros.
Então Ezequiel foi uma dessas pessoas que foram também para o exílio na Babilônia. Ezequiel viveu com outros judeus exilados num povoado chamado Tel Abibe, localizado próximo ao rio Quedar e ao antigo sítio de Nippur, a sudeste da Babilônia. Ele profetizou entre os exilados durante pelo menos 22 anos. Então você imagina, um profeta ali na Babilônia, junto com aquele povo de Jerusalém. 22 anos. De 593 a 571 a.C., pouco se sabe a respeito das circunstâncias em que viveu Ezequiel. Ele era casado, porém sua esposa veio a falecer pouco antes da queda de Jerusalém, em 883. Ele tinha sua própria casa, onde recebia visitas ocasionais dos anciãos da comunidade em busca de uma palavra de Deus. Ezequiel, então, foi uma figura singular entre os profetas do Senhor. Mais que qualquer outro profeta, suas pregações eram acompanhadas por numerosas e marcantes ações simbólicas. Bom dia, linda! Bom dia, maravilhosa! Gente, hoje a gente teve uma aula topíssima sobre prosperidade e a gente compartilhou várias dicas. Quem aí quer receber mais dicas sobre prosperidade? Que eu vou mandar lá na nossa comunidade da Mulher Graciosa. Se vocês falarem pra mim que querem, a Linda, a Bispa, a Alexandra estão na nossa comunidade. A Grazi estava na aula hoje, já tá equipada. E eu lembrei disso aqui agora, né? Não tem nada a ver com o que a gente está estudando, mas enfim. Mais que qualquer outro profeta, suas pregações eram acompanhadas por numerosas e marcantes ações simbólicas. A Linda quer, a Bispa também, muito bom. Então, beleza, bora lá. Sensível à profanação ritual em razão de sua criação sacerdotal. Não obstante, chegou a usar a linguagem explícita chocante quando descreveu os pecados do povo. Meu Deus! O vocabulário, a fraseologia e a teologia de seu livro revelam a marca de uma mente singular e poderosa que converte para um único autor. Para um livro desse tamanho, contendo profecias abrangendo mais de 2 décadas, o livro de Ezequiel demonstra uma consistência de linguagem, perspectiva e propósitos surpreendentes. Então, qual que é o propósito do livro de Ezequiel? Aprendi muito e vou colocar em prática. Glória a Deus, Grazi. É isso aí, maravilhosa. Exatamente isso. Qual que é o propósito, então? Como a maioria das mensagens dos profetas do Senhor, de Ezequiel, era composta por 2 elementos, juízo e esperança. Antes da queda de Jerusalém, Ezequiel proclamou principalmente o juízo vindouro como resultado dos pecados do povo. Após a queda de Jerusalém, Ezequiel concentrou-se na mensagem de esperança, que incluía a restauração do povo e juízo para os seus inimigos. Então, é isso. O tema principal do livro é a revelação do Senhor de sua santidade e majestade, através do cumprimento da sua palavra na história do povo de Deus e das nações. Em todo o livro, o Senhor proclama que depois de cumprir a sua palavra, o povo saberá que eu sou o Senhor. Então, bora lá. Primeiro capítulo de Ezequiel, quem tiver com a Bíblia, abra e vamos ler. A visão dos 4 querubins.
Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e esplendor ao redor dela. E no meio disso uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era essa: tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas. Gente, como que pode? Suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como um brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mão de homens aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra e não se viravam quando iam. Cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem, à direita. Os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas, cada uma a do outro. Outras 2 cobriam o rosto deles. Lindo demais, né, gente? Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes eram como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam a semelhança de relâmpagos. Que lindo! Deve ter sido uma visão muito maravilhosa, né? Vamos aqui ver o que fala então no versículo 1. O 30º ano aqui pode referir-se ao 30º ano de reforma de Josias, que começou em 622, ou a idade do próprio Ezequiel. 30 anos, hein? 30º ano. A última interpretação é a mais provável. Ezequiel pode ter pensado num significado especial do 30º ano para ele próprio, como membro de uma família de sacerdotes. O 30º ano de vida marcava o ano em que um homem assumia plena responsabilidade pelo sacerdócio. Se esse o caso, então no tempo certo em Ezequiel teria que assumir suas responsabilidades clericais. O Senhor o chamou para ser profeta de seu povo no exílio. Então, aqui tem essa referência, né, do 30º ano, onde ele teve essa visão. Ó, no 5º dia do 4º mês. Que lindo, gente. Ele estava no meio dos exilados quando ele viu tudo isso, né? No versículo 2 e 3, aqui fala sobre o cativeiro do rei Joaquim, que é usado como ponto de referência para a adaptação. Esse cativeiro começou em 597 e foi chamado, portanto, o chamado de Ezequiel como profeta aconteceu em 593 a.C. O rio Quebar era um canal de irrigação partindo do rio Eufrates.
ao norte da Babilônia e seguia em direção ao sudeste da Babilônia, passando através da cidade de Nippur, antes de reentrar no Eufrates. Então, aqui falando ali sobre a localização em que estavam, né? Do versículo 4 até o 28, que é o capítulo inteiro de Ezequiel 1, ele tem esse relato sobre a sua visão de Deus, que começava por descrição física de uma nuvem tempestuosa que vinha do norte. Conforme foi se aproximando, um contorno emergiu em que 4 seres viventes, com rodas umas dentro das outras, sustentavam uma amplitude brilhante, acima da qual havia um trono como safira. Então vamos ler aqui sobre essas 4 rodas. O que quer dizer isso? O que tem a ver, né? Versículo 15 até o 25. A visão das 4 rodas. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinha as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, levando-se eles também, elas se elevaram. Elevando eles, elas se elevaram. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, e de um em direção a outro, cada um tinha outras 2 asas, com que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouvi o tatalar das outras asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Bom dia, Lê. Bom dia, bom dia. Exatamente, Lucimar. Pensa. Vocês são ótimas. A Linda falou, acho que ficou com medo. Eu fico com medo se eu ver um anjo desses. Pensa. Aí a Lucimar colocou aqui. Como Deus cuida dos seus filhos, né? Ele em exílio já pensou, de repente ele tem uma visão do céu se abrindo. E tendo uma visão de Deus, diz o verso 1. Exatamente. Pensa. Quando você acha assim, tá tudo acabado, né? Não tá. Deus está conosco. Bom dia, Lê. Feliz sábado pra você também. Deus abençoe. Bora, maravilhosa. Tava falando pras meninas. Hoje, a aula lá na mentoria Forjadas pelo Fogo foi quente, foi top.
foi sobre prosperidade. Eu vou mandar lá na nossa comunidade Mulher Graciosa todas as dicas sobre prosperidade. Vai ser top. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Então aqui, essas 4 rodas dentro das outras sustentavam uma amplitude brilhante acima da qual havia um trono como de safira. De acordo com a tradição judaica, os 4 rostos de seres viventes eram o homem, um leão, um boi e uma águia. Foram escolhidos por ocupar lugares de honra em seus respectivos domínios. Essa noite eu tava pensando, gente, o Arthur gosta tanto do boi. E aí todo mundo julga muito, né, o boi da cara preta. E o Arthur ama o desenho do boi da cara preta. O Arthur é meu filho de 2 anos, pra quem é novo aqui. E aí eu resolvi fazer uma decoraçãozinha pra eles de aniversário. De fazendinha, exatamente, porque ele gosta muito desses animais, né? E aí eu pensando se eu deveria também comungar com as pessoas que como que posso dizer, tem esse preconceito com boi, né? Acha que é sempre um símbolo negativo, um símbolo do mal, né? Porque é chifrudo e tudo. Mas aqui eu tô vendo agora Deus me revelando que o boi é um símbolo também de Deus aqui, ó. Porque é um ser vivo que ele ocupa um lugar de honra no seu domínio ali na fazenda, né? Ah, linda, meu Deus, eu perdi a aula. Não, linda, é da mentoria Forjadas pelo Fogo da 2ª turma. Vocês já tiveram essa aula, mas dessa vez a gente solucionou algumas dúvidas bem interessantes. E aí eu vou compartilhar com vocês, do mesmo jeito, vocês vão perder não, tá? Vou mandar lá pra vocês, tá tudo certo. Quarta-feira, 9 horas da noite, a gente tem aula. Aí a Valéria entrou agora. Bom dia, Valéria. Já tô falando aqui pra vocês, deixar marcado na agenda. Leocimar tá aí, a Bispa Dulce, a Valéria, a Linda, Grazi. Deixa marcadinho na agenda de vocês. Quarta-feira, 9 horas da noite. Nossa aula maravilhosa sobre posicionamento e autoimagem. Vai ser muito bom, tá? Essa aula, ela vai ser aberta para todo mundo assistir. Mas vai ser uma aula da comunidade também, tá bom? Pastora Grace, bem-vinda, bom dia, bom dia. Então, apesar da sua posição exaltada, todos serviam sobre o carro de Deus. A descrição das rodas que se cruzam cheias de olhos pode indicar tanto a onipresença quanto a onisciência de Deus. E à medida que a teofania ou a visão de Deus se aproximava, a descrição de Ezequiel tornava-se mais vaga, na mesma proporção em que ele tentava retratar a glória de Deus. A precisão deu lugar a proximidades. Repare no uso múltiplo de aparência e semelhança. Até Ezequiel cair com o rosto no chão, quando reconheceu a aparência da glória do Senhor. No versículo 28. Então vamos ler do 26 ao 28. Valéria, pastora Grace, vocês que chegaram agora, a gente está lendo Ezequiel 1, versículo 26 agora. Ezequiel, ele estava em exílio. Lembra que a gente leu aqui Lamentações, Jeremias, falando que o povo foi levado como cativo para Babilônia. Ezequiel estava com o povo, ele é o profeta, né, do Senhor, e ele teve uma visão, e aqui contando um pouco sobre a visão que ele teve, maravilhosa.
Mas como a Linda falou, pode dar um pouco de medo, mas a gente não tem que ter medo. Vamos ver aqui como é que vai ser. Olha lá. Versículo 26. A visão da glória divina. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Vi-a como metal brilhante, como fogo, ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como um fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí como um rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então aí você imagina, ele tá ali na visão e de repente ele consegue ver a aparência da glória do Senhor. Não existe pessoa nenhuma que consegue ficar de pé diante da glória do Senhor. Então ele caiu com o rosto na terra e ele ouviu a voz de quem falava, né? Então, nesse versículo 28, a visão de Ezequiel continha diversas mensagens importantes para o profeta e os seus compatriotas exilados. O povo de Deus associava a glória e a entronização de Deus ao templo em Jerusalém. Mas aqui a glória de Deus apareceu para o sacerdote Ezequiel enquanto ele estava em exílio. Deus se manifestou em seu carro, trono móvel, em esplendor e majestade. Que lindo, gente! Agora a gente consegue compreender melhor, né? O que eram essas rodas? E esse trono, né? E os anjos. Era um carro-trono móvel do Senhor. Que maravilhoso, hein? Que visão incrível. Em esplendor e majestade. Revelou a Ezequiel que ele era superior a qualquer outro rei ou reino terreno. Com certeza sua glória excedia a de Nabucodonosor. O Deus de Israel viera vitorioso até o seu povo exilado. A pergunta natural na mente dos exilados era: o que a visão da glória de Deus significava para Jerusalém e para o templo? Era óbvio que Deus não era limitado pelo templo. Ele é onipresente e onipotente. A mensagem do juízo iminente contra Jerusalém também foi divulgada. Deus estava removendo a sua glória, a manifestação da sua presença, a fim de permitir que Nabucodonosor destruísse sua cidade, removendo o falso senso de segurança que seu povo havia desenvolvido. Não obstante, havia também a esperança de que no fim a glória de Deus retornaria, trazendo restauração para o povo e para a cidade. Então, é isso. A mensagem de Deus é essa. Eu sou o Deus soberano, eu sou o Deus que move os céus e a terra, eu sou o Deus perfeito, né? Muito maior do que a Babilônia, que o rei da Babilônia. O Deus que está por conta de tudo, né? E o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode, onipresente, onisciente, e que vocês podem confiar, que nós podemos confiar nele, né? Esse Deus que vem maravilhoso, majestoso. Agora eu vou olhar para o boi com a visão de Ezequiel, não a visão do mundo. Percebe que o homem pega a criação de Deus e consagra ao mal, e sem perceber como começamos a ter crenças limitantes. Gente, olha aí. Lucimar, tô amando seus comentários. Gente, tá vendo? Aprende com a Lucimar. Comenta. Muito bom mesmo. Exatamente. Agora, depois disso, eu vou até comprar
um ursinho do boi que eu acho que ele vai ficar muito feliz. E vou dar de presente pra ele. Gente, ele gosta muito, é sério. Desde quando ele era pequeno, ele não sabia falar. Aí ele falava bubu, bubu e apontava pro desenho, que aparecia o boi da fazenda. Sempre gostou. Então é isso. Segundo capítulo, então, de Ezequiel. Vamos ler capítulo 2. A vocação de Ezequiel. Essa voz me disse. Então ele caiu no chão e escutou a voz. E a voz disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E eu ouvi o que me falava. Maravilhoso. Olha o que Deus está falando aqui para nós. Se coloque de pé, se posicione. Reconheça a autoridade do Senhor na sua vida. Você vai conseguir passar por essa dificuldade perseverando, não olhando para as circunstâncias do mundo, mas acreditando no Deus maravilhoso que você tem, que você serve. Que perfeito isso. Versículo 3. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Olha aí, uau! Versículo 5. Eles, quer que ouçam, quer que deixem de ouvir, porque são casa rebelde, não hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Hão de saber, quer dizer, hão de saber que esteve. Então, assim, é Deus que levanta. Às vezes você pode falar assim: mas eu sou tão pequenininha, sou tão, eu não sei de nada, eu nem presto. Tem gente que acha assim, né? Eu não presto pra nada, eu não sei de nada, eu sou tão pequenininha, tão falha, né? Mas quando o Senhor levanta um profeta, quando o Senhor levanta alguém, um ministro do evangelho, para levar a mensagem dele, as pessoas vão saber que esteve no meio deles um profeta. Porque o Senhor é que fala, quer ouçam ou quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Então pode ser que você fale a mensagem do Senhor, você pregue o evangelho e a pessoa ouve ou não ouve, mas eles vão saber que foi o profeta que falou. Versículo 6. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as tuas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as tuas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Então, pode ser que as pessoas falem algumas coisas para você, porque são casa rebelde. Olha aqui. Ainda que você habita com escorpiões, não temas as suas palavras, não tenha medo do que as pessoas falarem para você. Se você está no centro da vontade de Deus e se você está disposta aqui a aprender mais a palavra de Deus, você está no centro da vontade dele. E não importa o que as pessoas falarem para você, não se assuste. Versículo 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ele repete, pois são rebeldes. Ele repete 3 vezes que o povo é rebelde. Ou seja, né? Bora lá então Não, deixa eu te comentar aqui, ó. No versículo 1, o título de Ezequiel, filho do homem,
Era a forma de Deus dirigir-se a Ezequiel de modo a ressaltar seu estado mortal em contraste com a glória divina que acabara de testemunhar. Esse título aparece aproximadamente 90 vezes no livro. Olha aí o que traz, né? O Filho do Homem. E vamos então para o versículo 8. Visão do rolo de um livro. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Quarta vez falando sobre rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come esse rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo e me disse, filho do homem, dá-me de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Glória a Deus. O que significa isso, né, gente? Comer o rolo. Como assim? Retratava de forma explícita a origem divina da mensagem de Ezequiel, bem como a sua aceitação daquela mensagem. A mensagem devia tornar-se parte da vida do profeta. As palavras de Ezequiel, que Ezequiel pregaria aos seus patriotas exilados, eram a palavra de Deus. Como tal, a rejeição às palavras de Deus era pela comunidade exilada, não era apenas uma rejeição contra o profeta, mas contra o próprio Deus. Então, eles não estavam rejeitando o profeta, mas estavam rejeitando a Deus. Repare que casa de Israel se refere ao povo da aliança de Deus, que vivia em Judá. Versículo 4, então, do capítulo 3. O comissionamento do profeta. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não é enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, ou seja, né, ao povo dele. Nem a muitos povos de estranho falar, e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te darias ouvido. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o seu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a tua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assuste com o teu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que hei de falar e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixam de ouvir, fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor. Levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que, levantando-se do seu lugar, dizia, bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras e o barulho das rodas juntamente com eles e o zunido de um grande estrondo. Deixa eu ver aqui.
Versículo 5. Quer ouçam, quer deixam de ouvir. Hão de saber que teve um profeta no meio deles. Glória a Deus. Ou seja, luz ouvindo ou não fala. Ou seja, luz ouvindo ou não fala. Amém. Glória a Deus. Mãe, olha que eu tenho pra você. Amor, obrigada. Papai, eu sou novinha dos dois. Deixa eu ver. Mostra aqui. O que você trouxe pra mamãe? Da Ford. Vai, pega ela direitinho, você tá acabando com ela. É comigo. Mostra aqui. Ah, que lindo, obrigada. Amei. Você quer que eu ponha no cabelo? Sim. Tá bom. Fica aqui. Bom dia, viu? Deus te abençoe. Aqui. Te amo. Fecha aqui a porta. Ela foi passear com a Belinha e trouxe uma florzinha pra mamãe. Lindo. Vamos lá. Vamos ler o 14 e o 15. Essa luz foi, não sei porquê. Amém. Linda, maravilhosa. Amém. Vamos ler o 14 e o 15, que aí a gente vai comentar sobre eles. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu... Eu acho que tem uma formiga aqui. Tá cheio de formiga. Vou pôr só uma, que essa aqui não tem formiga. O Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui até o Abibe, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali, atônito, no meio deles. Então a visão foi tão maravilhosa que por 7 dias ele ficou ali, atônito, né? Perturbado no meio deles. Tinha formiga aqui e tava pericando já. Deu certo. Então, aqui nos versículos 14 e 15, a expressão amargurado na excitação do meu espírito, né, entre aspas, pode referir-se ao conhecimento por parte do profeta que seu ministério seria marcado por rejeição e dor. Ele sentiu a mesma ira que Deus sentia contra o seu povo rebelde. Tel Abibe significa outeiro deixado pela enchente. Em acádio, provavelmente referindo-se aos montes que cobriam as cidades soterradas. Não era fora do comum que exilados ocupassem essas ruínas. Os 7 dias de Ezequiel podem ser referência simbólica ao tempo tradicional de luto pelos mortos, bem como um período de consagração dos sacerdotes. Então, é realmente isso que eu falei, né? Ele ficou ali 7 dias de luto, 7 dias se consagrando ao Senhor antes de falar. Então aí ele começa a falar. Vamos ver o que ele estava falando. O atalaia de Israel, versículo 16. Fim dos 7 dias, né? No final dos 7 dias, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, meu Deus. Cadê aqui, ó?
e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue na tua mão o requererei. Mas se avisares ao perverso e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Já pensou, gente? Difícil, hein? Difícil. A responsabilidade do profeta. 20. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade e ou puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste do seu pecado, morrerá. E suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Glória a Deus. Então, aqui do 16 ao 21, Ezequiel foi nomeado atalaia. O que é isso? Responsável por alertar, né? O atalaia, ele alerta a comunidade dos exilados de perigos iminentes. Esses versículos destacam a necessidade de Ezequiel manter-se fiel, independente da reação do povo. Bora ler o 22, então, até o 27, e a gente comenta sobre eles. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairá do meio deles. Farei que a tua língua se pregue ao teu falar. Ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhe dirás: assim diz o Senhor, quer ouvir, ouça. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Então aqui o Senhor fez Ezequiel ficar mudo. No versículo 26 fala, né? Até a queda de Jerusalém, exceto os breves períodos em que Deus lhes ordenou que falasse. Então ele só falava quando ele tinha uma mensagem de Deus para entregar. Eita! E para a gente finalizar, vamos ler o capítulo 4, então. 17 versículos. Versículo 1. O cerco simbólico de Jerusalém. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-o diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deixar. Deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela, porque eu te dei os anos da tua iniquidade. Segundo o número de dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel.
Quando tiveres cumpridos esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Da casa de Judá, no caso aqui. No versículo 1, o ministério de Ezequiel começou com uma série de ações simbólicas, transmitindo mensagem à comunidade de exilados. Ezequiel ressaltou muitas vezes o juízo iminente de Deus contra Jerusalém, o lugar onde a esperança de Judá estava depositada. Tentando quebrar a crença ferrenha do povo de Deus, jamais permitiria que Jerusalém fosse derrubada. Então, assim, para eles era algo surreal, né, que eles estavam falando. Ezequiel usou uma panela de uso doméstico comum para simbolizar a barreira intransponível entre Deus e Jerusalém. O povo clamaria a Deus quando o exército invasor cercasse Jerusalém, mas suas orações não seriam atendidas. E do versículo 4 ao 6, o juízo de Deus sobre a escolhida cidade de Jerusalém aconteceu por causa da infidelidade do povo. A ordem para que Ezequiel se deitasse sobre o seu lado esquerdo por um total de 430 dias, por ser mais bem entendida, pode ser entendida como uma tarefa que ele faria apenas durante uma parte do dia, é óbvio. Pelo texto que Ezequiel tinha que fazer outras coisas, como preparar o pão e a bebida. Essas ações extraordinárias simbolizavam o castigo de Deus para os dois reinos, o reino do norte, a casa de Israel, e o reino do sul, a casa de Judá. Então, Deus deu umas tarefas bem difíceis para Ezequiel, hein? Meu Deus. Agora lá. Vamos continuar aqui no versículo 7. 40 dias te dei em cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Eis que te prenderei com cordas, assim não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Toma trigo e cevada, favas e lentilhas, mete-os numa vasilha e fazes deles pão, segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás dele. A tua comida será por peso, 20 ciclos por dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por bebida, a sexta parte de um rim, de tempo em tempo a beberás. Então, aqui do 9 ao 11, as escassas rações de Ezequiel. Meu Deus. Salientam o parco suprimento de alimentos durante o longo cerco. 20 ciclos de alimentos seriam equivalentes a pouco mais de 200 gramas. E a sexta parte de um rim equivale a um pouco mais de meio litro de água que era para ele beber ali. Não se tem certeza se essa era a quantidade máxima permitida para o consumo de Ezequiel, né? E agora, vamos finalizar com a leitura do 12 ao 17. O que comeres será como bolos de cevada, comê-los-ás sobre esterco de homem à vista do povo. Disse o Senhor. Assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo, entre as nações para onde os lançarei. Então disse eu, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse, deite esterco de vacas em lugar de esterco humano. Sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me ainda, filho do homem,
Eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão pão por peso e com ansiedade. Beberão a água por medida e com espanto, porque lhes faltará o pão e a água. Espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. Meu Deus, o que falar, hein, gente? Eu tô vendo que esse livro de Ezequiel vai ser muito forte. Vai ser forte? Vocês estão preparadas? A ordem do Senhor para que Ezequiel se utilizasse de excrementos humanos é inadmissível em razão de sua sensibilidade sacerdotal, no que diziam respeito à pureza ritual, embora o esterco de vaca tenha sido e ainda é usado como combustível no Oriente Próximo. Deus permitiu que ele usasse o esterco de vaca, que continha mensagem subliminar de futura adversidade para Jerusalém. Então, aqui era um sinal de falar assim que aquele povo estava tão impuro e eles iam passar por algo assim, um processo terrível que não dá nem para imaginar, né, gente? A gente leu aqui Lamentações, mas parece que agora vai aprofundar mais ainda no que aquele povo passou. É forte. Vamos ver, né, o que nos aguarda nos próximos capítulos. Mas eu sei que é forte, muito forte. Estão preparadas? O Senhor falou muito conosco hoje, né? E é algo muito lindo. A gente tem que estar a gente tem que ter muito firme na nossa mente a nossa missão aqui na Terra, né? E entender os propósitos do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Nós clamamos a ti, Pai, que o Senhor venha fazer a tua obra, que o Senhor venha fazer a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, nas nossas vidas. Pai amado, nós queremos fazer mais por ti. Nós queremos fazer, Pai, a tua vontade, cumprir o ID. Senhor, coloca a tua mão sobre nós. Nos ajuda em nossas dificuldades, Pai. Estamos dispostas a viver em obediência e não rebeldia. Não queremos ser como esse povo rebelde da casa de Israel, da casa de Judá. Nós queremos, Pai, cumprir a nossa missão aqui na terra, viver por propósitos, onde quer que nós estejamos, no trabalho, em casa, com o marido, com os filhos, na igreja, onde quer que a gente vá, que a gente cumpra o teu propósito, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por mais um dia, obrigada por estar aqui. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua esperança de vida eterna. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós, cuida dos seus filhos. Obrigada, Senhor, mais uma vez nós te agradecemos. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Até amanhã, maravilhosas. Gente, eu vejo isso nos dias atuais, é forte, exatamente. É forte. Então, maravilhosas, até amanhã. Deus abençoe. Beijo, beijo.